Bom dia, meus alunos do sétimo ano. Professor Soares trazendo aqui mais uma aula para vocês. Nesse dia 12 de maio. E aqui nós vamos estar fazendo correção de alguns quesitos, né? Não vai dar para a gente responder, comentar todos, mas vamos comentar alguns quesitos relacionados com expressões numéricas. Vamos estar fazendo correção de atividade envolvendo potenciação em relação às suas propriedades. Então, vamos comentar aqui esses quesitos. Primeiro, lembrar vocês que essas atividades ela tem o objetivo, né, de vocês, ao praticarem elas, responderem os conteúdos, né, que faz parte da aprendizagem de vocês, e nessa resolução vocês aprendam o assunto, né? Então, aqui no primeiro nós temos uma expressão numérica. Eu quero comentar aqui o quesito 72. Vamos escolher ele aqui para comentar com vocês. E para isso vamos responder, né? Aqui do lado, vamos tentar fazer essas expressões. Aqui algumas delas. Vamos comentar aqui o primeiro. Nós temos o quesito 72, a letra A. Então, na letra A nós temos uma expressão. Ver se eu consigo mudar aqui a posição dela aqui para aumentar o espaço aqui. Então, eu tenho aqui na letra A 14. Depois do 14 tem menos, aí tem um parêntese. Dentro do parêntese tem menos 10. Depois tem mais 5. Depois do mais 5, mais 3. Fecha o parêntese. E aí você vai fazer essa expressão. Nós já vimos aqui que o resultado dela é igual a 16. Mas como é que nós vamos chegar lá? Então, a primeira coisa é você lembrar que esse sinal de menos que está aqui antes do parêntese, ele vai mudar o sinal de todos esses números que estão dentro do parêntese, né? A gente tem essa opção de eliminar logo o parêntese ou fazer os cálculos que estão aqui dentro, né, do parêntese. E, por último, ao eliminar, ver a questão do sinal que precede aqui o parêntese. Então, vamos eliminar logo esse parêntese e ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui 14. Esse sinal de menos, como já falamos, ele vai mudar o sinal desses números. Então, o menos 10 vai ficar mais 10, o mais 5 vai ficar menos 5 e o mais 3 vai ficar menos 3. Então, eliminamos o parêntese e vamos aqui juntar, né, os números positivos, que eu tenho 10 e tenho o 14, né? Juntando esses valores, você tem 14 mais 10 dá igual a 24. Os negativos, juntando eles, menos 5 e menos 3 dá menos 8. E aí, fazendo a subtração, mais 24 menos 8, você tem igual a 16, né? Então, vejo que não é tão difícil, né? A outra maneira também de você fazer é resolver logo o que está dentro do parêntese, né? Eu teria aqui no caso 14 menos. O que vai sair daqui do parêntese? Eu tenho menos 10 somado com mais 5 somado com 3. Ó. Esse menos 10 com mais 5 dá menos 5, né? Por que dá menos 5 aqui? Porque quando eu tenho aqui uma adição de sinais contrários, a gente subtrai, né, no caso, em módulo, 10 menos 5, 5, e conserva o sinal do maior número. Então, fica menos 5. Menos 5 somado com 3 é a mesma situação. Os sinais contrários, a gente vai subtrair. 5 menos 3, 2. E o sinal do maior número permanece aqui. No caso, aqui o resumo dessa soma algébrica dá menos 2. E agora, por último, você tem 14. Aí esse menos aqui precedendo o parênteses vai mudar o sinal do número. No caso aqui, mais 2. Então, 14 mais 2 igual a 16. Vocês vejam aí que nós temos duas opções de fazer esta continha. Então, no quesito aqui de número 72, vocês vão fazer desta maneira. Então, eu vou fazer aqui apenas a letra A do 72. Vamos fazer aqui agora o quesito 73.
Vamos escrever aqui pelo menos um deles aqui, ó. Efetue cada operação abaixo. Então, nessa operação abaixo, eu tenho um produto de fatores, no total de 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 números negativos, igual a menos 1, e aqui pede que você faça essa operação. Então, você vai multiplicar esses números, né? Quando eu multiplicar, vamos ver aqui de uma forma mais simples da gente entender. Eu tenho aqui, no caso, a letra A. Nós temos o número menos 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, eu tenho menos 1 elevado a 5. Olha, se eu tenho uma base negativa e expoente ímpar, ela vai continuar negativa. E o menos 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai ficar negativo, porque o expoente é ímpar. E o 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes é igual ao próprio 1. Então, aqui vai resultar em menos 1 como resposta. Aqui na letra B, vejam que já muda um pouco. Vocês têm que observar isso. Ó. Eu tenho menos 5, aí mais, depois tem um produto de menos 3 vezes mais 8. Então, nesse caso, nós temos uma expressão que tem uma multiplicação. Então, pela regra, que nós já falamos aqui, né, a gente tem que fazer primeiro esta multiplicação. A gente vai repetir o menos 5, mais, aí vai ser a multiplicação. Então, na multiplicação, a gente viu também aqui que você, quando multiplica sinais diferentes, né, sinais contrários, o produto vai ser negativo. Então, aqui eu vou ter menos 3 vezes 8, 24. Então, fica menos 24, né? Pronto, fizemos a multiplicação. A gente vai repetir de novo aqui, fazendo agora esta adição, né? Veja que eu tenho menos 5 mais menos 24. Quando a gente faz uma adição, aqui no caso, antes do parêntese, o sinal do número não muda. Ele só muda quando eu tiver uma subtração antes do parêntese. Quando eu tiver uma adição, permanece o sinal do próprio número. Então, aqui vai ficar menos 5 com menos 24. Então, juntando sinais iguais, né, nós já comentamos aqui, que quando você está fazendo uma adição de sinais iguais, você junta e conserva o mesmo sinal. No caso aqui, juntando 5 e o 24, fica 29. E o mesmo sinal, menos, então, a resposta que nós temos aqui, ó, menos 29. Então, cada uma dessas questões, eu sugiro que vocês confiram aí no livro de vocês, vocês façam, confiram a resposta e depois vocês vejam. Se não tiver acertado, vocês recomecem de novo, né, até encontrar essa resposta que está aqui. Evitem apenas copiar e colocar uma resposta, porque o importante aqui de uma resposta aqui para vocês olharem, se porventura a conta não estiver certa, você corrige, né? A gente vai lá novamente ver o que foi que errou para encontrar o resultado. Então, eu estou fazendo aqui o A e o B, e vocês possam continuar e os demais pela questão aqui também do tempo, né? Do tempo do vídeo. Olha, aqui o quesito 74 está dizendo que o Roberto lançou 15 vezes uma moeda e obteve os resultados que estão no quadro ao lado. Então, aqui tem 15 lançamentos, né, que ele jogou a moeda, e dessas 15 lançamentos saiu 10 caras e 5 coroa. Para cada cara, né, para cada uma dessas caras que apareceram na moeda que ele jogou, ele ganhou 7 pontos, e para cada coroa ele perdeu 9 pontos. Então, aqui na letra A, pergunta, né? Que é só uma brincadeira. Represente com um número positivo e um número negativo o total de pontos ganhos e o total de pontos perdidos. Então, quando fala pontos ganhos, nós estamos falando de número positivo. Então, como cada ponto ganho, cada cara ele ganhou 7 pontos, se você fizer aqui
esse 10 multiplicado por 7, né, mais 7, você vai ter 70 pontos. Por que é mais 7? Porque aí está falando que ganha, né? Quando, na linguagem dos números inteiros, ganhar é número positivo. E coroa, que no caso é número negativo, né? Que ele perdeu, então, e vai ser o 9 multiplicado por menos 5, que vai ser menos 45, né? Que é as duas alternativas aqui que já apareceram para a gente. Então, crie uma expressão que forneça o saldo de pontos obtido por Roberto. A expressão é essa que nós estamos fazendo aqui, ó. Você tem o 10 multiplicado por 7, somado com 10 multiplicado por menos 9. A expressão aí da letra B que está perguntando é essa aqui, ó. Na letra C, qual foi o saldo de pontos obtido por Roberto nesse jogo? O saldo de pontos é isso aqui, ó. Marcou 70 pontos, positivo. Vai ser adicionado com os pontos negativos que ele fez, ó. Então, se eu tenho 70 mais 70 com menos 45, eu tenho mais 25. Então, ele tem um saldo positivo de 25 pontos nessa jogada. Qual é a pontuação máxima que Roberto poderia conseguir? O máximo que ele poderia conseguir é se em todos os lançamentos ele tivesse tirado só cara, né? Todo lançamento tivesse tirado cara. Aí ele teria aqui, vamos repetir aqui a pergunta, qual é a pontuação máxima que Roberto poderia conseguir? A pontuação máxima que ele poderia conseguir é se ele, nos 15 lançamentos, ele acertasse todos, né? Então ele teria 15 multiplicado por 7. Nesse caso ele teria 5 vezes 7, 35, vai 3, 7 vezes 1, 7, 3, 10. Então ele poderia ter no máximo 105 pontos, né? E poderia ter também uma zebra dele ter feito os 15 lançamentos, todos eles, né, com coroa. Então nesse caso ele teria esse menos 5 multiplicado por 15, né? Que iria resultar em menos 7. Vamos repetir aqui. No caso aqui, a pontuação mínima dele seria a máxima 105, né? E a mínima seria, para cada ponto que ele perder, na verdade diz que é 9 pontos aqui. Então vai ser os 15 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45, né? Bota o 5 aqui, vai 4. E 9 vezes 1, 9 e 4, 13. Então, a menor quantidade de pontos seria menos 135 pontos, ó, que está aqui do lado. Então, vocês vejam aí a importância de você ter aqui essas respostas para você ir fazendo as continhas e comparando, né? É assim que a gente aprende matemática, fazendo as operações que estão sendo mostradas pelos conteúdos e a gente vai aprendendo os assuntos. Então aqui vocês façam essas operações, ó. Aqui também tem uma multiplicação, tem uma expressão, né, que vocês possam estar fazendo ela aí, comparando com a resposta que vocês têm. E aqui, agora falando das potências, ó, que é o outro tópico, esse aqui eu vou falar com mais cuidado para vocês, porque é um assunto que requer mais atenção por parte de vocês. Olha, aqui na letra A, está pedindo que você calcule as potências. No quesito 79, na letra A, nós temos o mais 3 elevado a 2. O que significa isso aqui para nós? Eu tenho uma base mais 3, o expoente 2. Esse 2 indica que o mais 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó. Então aqui vai envolver a multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação de sinais iguais, o produto é positivo. Então, 3 vezes 3 igual a 9. A resposta aqui que eu tenho é mais 9. O livro não adota aqui o sinal, mas é porque o sinal positivo não precisa escrever ele aqui, né? Então, na letra B tem o mais 5 elevado a 3. Então, aqui você vai fazer o que nós fizemos aqui com mais 3, só que vai ser multiplicado por ele mesmo
3 vezes, ó. Mais 5 vezes, mais 5 vezes, mais 5. Então, nessa multiplicação, você tem este 5 multiplicado por 5, vai dar mais 25. Vamos botar aqui para vocês lembrarem, ó. Quando eu multiplicar esse mais 5 vezes mais 5, vai dar mais 25. Então, esse mais 25 vai ser multiplicado por 5 também. Então, você vai ficar com 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Ó. Então, você vai ter aqui o resultado de 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 igual a 125. E é positivo. Por quê? Porque todos os sinais aqui são positivos. Na letra C eu tenho 49, que é 7 vezes 7. Na letra D, quero mostrar aqui a letra D para vocês, por que ele ficou positivo, né? Na letra D, vou fazer aqui em cima, na letra D nós temos o menos 11 elevado a 2. Este menos 11 elevado a 2 é menos 11 vezes menos 11. Quando você multiplicar número de sinais iguais, vai ser positivo, né, o produto. Aí você tem o número 11 vezes o número 11. Ó. Veja como é que a gente faz essa multiplicação. Ó. Eu acho ela engraçada. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aí vem de novo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aí agora 1, 1 mais 1, 2. E aqui eu tenho 1. Então eu vou encontrar aqui um número positivo, 121. Apesar da base ser negativa, menos 11, mas o expoente é par. Então ficou, quando você fizer esse produto aqui menos e multiplicado por esse menos, né? Eu tenho sinais iguais, então fica positivo. Veja o que acontece aqui na letra C, na letra E. Na letra E, nós já temos o número negativo, só que o expoente dele é ímpar. Então, quando fizer aqui a letra E, o que vai acontecer? Ó, você tem menos 5 elevado a 3. Então, aqui vai ser igual ao menos 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Nós já fizemos essa multiplicação ali embaixo, mas lá a diferença, né, que a gente viu aqui é que o sinal é positivo. O que vai mudar daqui? Ó? Quando você fizer esse produto, menos 5 vezes menos 5 vai ficar mais 25. E esse mais 25 multiplicado por menos 5, veja que quando eu tenho sinais contrários, lembrar que o sinal do produto é negativo. E o 25 vezes 5 fica aqui menos 125, né? A letra F, nós temos o menos 3 elevado a 4, deu 81. Por que dá 81? Porque você tem esse menos 3, ele será multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu tenho aqui menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Então, para quem não lembra da potenciação, pode achar estranho, né? Esses valores. Mas aqui você vai fazer 3 vezes 3, 9. Ó. Esse 3 multiplicado por esse 3 fica 9, positivo. Esse 9 vai multiplicar esse número negativo. Ó. 9 vezes 3 vai ficar menos 27. E esse menos 27 vai ser multiplicado por menos 3. Então, quando multiplicar esse menos 3 por menos 27, vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo. Mas por que fica 81? Porque 27 multiplicado por 3, ó, 3 vezes 7, 21, vai 2, 2 vezes 3, 6 e 2, 8. Ó. Então, você tem como resposta aqui o mais 81. E aqui nós temos o menos 1 elevado a 6, ele é igual a 1, positivo, porque o expoente dele aqui ó, é par. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó, o expoente dele aqui é um número par. Então, quando você fizer a multiplicação do menos 1 por ele mesmo 6 vezes, o produto vai dar positivo.
E aqui eu tenho mais 1 elevado a 1, é uma propriedade lá da potência, né? Potência com expoente 1 é igual à própria base, no caso aqui o 6. E é outro aqui. Sempre que você tiver um número elevado a 0, a potência, né, é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui vocês vejam que esse conteúdo da potência, ele requer da gente, né, mais atenção, né? Os cuidados com as multiplicações que estão sendo feitas aqui. Então aqui no quesito 80, pede que você use o sinal maior. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer essas continhas aqui mesmo. Então aqui, ó, no quesito 80, vamos supor aqui que vocês, só para relembrar, esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui é o maior que. Esse outro cidadão aqui é o menor que. E aqui nós temos a igualdade, né? Isso aqui a gente diz que é igual. Então a gente vai comparar menos 9 elevado a 0 e mais 31 elevado a 0. O que a gente vai usar aqui? É maior, menor ou igual? Olha, todo número elevado a 0, nós já falamos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui eu tenho na letra A como resposta, eu tenho 1 e 1. Então 1 é igual a 1. Então a gente vai usar o sinal da igualdade. Na letra B, eu tenho menos 9 elevado a 1 e tenho menos 1 elevado a 6. Então não vamos confundir. Ó. Esse menos 9 elevado a 1 é igual à própria base. No caso aqui vai ser igual a menos 9. E o menos 1 elevado a 6, ele é igual a 1, positivo, né? Então, lembrando que todo número negativo é menor do que um número positivo. No caso aqui, vai ficar menos 9, é menor do que 1. Na letra C, nós temos esse menos 2. Lembrando que o menos 2, quando você fizer o cálculo dele, aqui na letra C, menos 2 elevado a 8, ele vai dar um número grande, né? Que número é esse aqui? Vocês são alunos curiosos, eu vou fazer para vocês observarem. Olha, menos 2 elevado a 8, ele vai ser positivo porque o expoente é par. Então, você vai multiplicar esse 2 8 vezes. Ó. Então, eu já tenho aqui 2, 4, 6, 8. Quanto é que vai dar esse número aqui? Então, você tem, olha, 2 vezes 2, 4, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2 dá 128, 128 vezes 2 dá 256. Então, vejo que esse 2 é 256. E esse mais 3 elevado a 3, ele é igual a 27, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, aqui você vai dizer que ele é maior, né? Que o menos 2 elevado a 8, ele é maior. E aqui na letra D, parece até uma pegadinha, né? Tem mais 2 elevado a 5 e tem menos 2 elevado a 5. Essa letra A, menos 2 elevado a 5, vai dar mais, ó. O 2 elevado a 5 é a multiplicação até aqui. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. No caso aqui ele é positivo, né? A base é positiva e o expoente é ímpar. Não muda não, continua positivo. Então eu tenho 32. E aqui o menos 5 elevado a 2 vai continuar menos 32. Então esse 32 ele é maior do que menos 32. Então nós comentamos aqui o quesito 80. Vamos ver aqui também o quesito 81. No quesito 81 nós temos quais são os números inteiros entre menos 3 elevado a 3 e mais 3 elevado a 3 que são divisíveis por 10, né?
Então aqui, pessoal, vocês têm que observar uma coisa. Nós temos que relembrar aqui um pouquinho da questão da reta numérica, né? Então você tem aqui a origem, vamos chamar que seja aqui no zero, e vamos agora fazer aqui uma coisa. Olha, esse menos 3 elevado a 3, ele é igual a menos 27. Então eu teria aqui para a esquerda menos 10, menos 20, menos 30. Se eu for fazer aqui, eu teria aqui de 10 em 10, menos 10, menos 20, menos 30. Então esse número deu menos 27. Lá do outro eu tenho mais 3 elevado a 3, que vai dar mais 27, né? Então eu teria aqui 10, teria aqui também 20, e aqui eu tenho 30. Onde é que eu localizaria esses números? Eu vou colocar aqui até na outra fonte, para que vocês vejam. O menos 27, ele está mais ou menos pelo aqui assim, 27. E o mais 27 está aqui também perto do 30, só que no sentido positivo, né? Então a pergunta que se faz aqui, quais são os números entre eles dois que são divisíveis por 10? Então, quem são divisíveis por 10? Eu tenho aqui o menos 20, tenho o menos 10, tenho o 10 e tenho o 20, né? Entre eles. É por isso que aparece ali, ó. E tem também o zero, né? Que o zero dividido por 10 dá igual a zero, né? Também, inclusive, foi falado na aula de ontem. Então, eu quero deixar aqui agora com vocês. Então, vamos ver aqui esse quesito 82 também. O número menos 15 é menor que menos 3. E menos 15 ao quadrado é menor que menos 3 elevado a 2. Por quê? Pergunta interessante, né? Olha. Então, para isso, vamos fazer o que se pede ali. O número menos 15 está dizendo que ele é menor que menos 3, né? Menos 3, é verdade, né? O menos 15 é menor do que o menos 3. Aí eu tenho ali esse menos 15 elevado a 2, menos 15 elevado a 2, menos 15 elevado a 2 é menor que menos 3 elevado a 2. Está fazendo uma pergunta, né, aqui para nós. Ou seja, se nós elevarmos esse número negativo ao expoente par e esse também ao expoente par, o que vai acontecer? O menos 15 elevado a 2 é menos 15 vezes menos 15, ele vai ser positivo, né? E 15 elevado a 2 é 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. Ó. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 é 1. Aí eu tenho 2, ó, 225. E o outro, menos 3 elevado a 2 é igual a 9. Positivo. Então, a pergunta que foi feita é menor? Não. Na verdade, 225 é maior do que 9. Então, a gente vai responder não. Não. Pois quando efetuamos as potências, temos 225 maior do que 9, né? E o quesito 83, uma potência é negativa e seu expoente é ímpar. Sua base é um número positivo ou negativo? No caso aqui, é negativo, né? Então, uma potência é negativa, seu expoente é ímpar. Sua base é um número positivo ou negativo? Vai ser negativo, né? Então, aqui comentamos essa parte interessante. E agora vamos comentar aqui para vocês. O nosso vídeo já está um pouco estendido, mas dá para a gente comentar mais aqui. Ó. Aqui no quesito 86, é só para aplicar as propriedades que nós estudamos, né?
propriedade das potências. Então aqui, deixa eu aumentar aqui mais essa fonte. Olha aqui na letra, deixa eu diminuir aqui que já deu diferente. Então aqui eu tenho, onde é que está? Está aqui. Então vou aumentar aqui só um pouquinho, ó. Eu tenho aqui esse valor, mais 4 elevado a 2, multiplicado por mais 4 elevado a 3. Então eu tenho um produto de potência. O que é o produto? A multiplicação de potência. A base é a mesma? É o 4. Ó. Então eu conservo essa base 4 e vou adicionar os expoentes. Ou seja, eu tenho aqui mais 4 elevado a 2 vezes mais 4 elevado a 3. Ó. A base é a mesma, é um produto de potência de mesma base, eu conservo a base, que é o 4, e vou somar os expoentes. Somar não, vou adicionar. 2 mais 3 dá igual a 5, né? Então fica 4 elevado a 5. Aqui também, ó, eu tenho um produto de 3 fatores, ambos igual a menos 10, e os expoentes são 3, 4 e aqui 2. Então a gente vai juntar eles, ó. 3 mais 4, 7, 7 mais 2, 9. Então eu tenho como resposta menos 10 elevado a 9. O 12 aqui está sendo multiplicado por ele mesmo. Aqui tem 12 elevado a 1, é porque não está escrito, ó. Aqui também 12 elevado a 1 e aqui 2 elevado a 2. É por isso que fica 4, porque 1 mais 1, 2 mais 2, menos 12 elevado a 4. E aqui na letra D nós já temos a divisão. E na divisão de mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base, está aqui o menos 6, só que os expoentes a gente subtrai, que vai fazer 8 menos 2, que vai dar igual aqui ao 6 como expoente. Aqui também eu tenho uma divisão, ó. 9 elevado a 3 dividido por 9 elevado a 1, que não está escrito aqui. Então eu vou conservar a base 9 e subtrair 3 menos 1 igual a 2. Aqui também eu tenho uma divisão de mesma base, a base é o 21. E o expoente é 4 e aqui 3. Eu vou subtrair. 4 menos 3 é igual a 1. Eu não preciso escrever o expoente 1, né? Mas ele está aqui. O 87 é aquela propriedade chamada potência de potência. Você tem uma base elevada a uma potência, eu tenho uma base elevada ao expoente 5, que está elevada ao expoente 3. Então aqui a gente vai multiplicar eles, ou seja, 5 vezes o 3, que vai dar igual a 15. Então ficou a base 2 elevado a 15. Aqui eu tenho a base, menos 2, e vou fazer 3 vezes o 4, 12. Aqui eu tenho a base menos 7, eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Aqui eu tenho um colchete que tem um expoente 3 aqui fora. Ó. Aqui no caso eu tenho potência de um produto, eu posso transformar em um produto de potências. No caso, o menos 3 fica elevado a 3 e o menos 5 também elevado a 3. Mesma coisa acontece aqui, ó, mais 2 elevado a 2, menos 7 elevado a 2. Aqui nós temos também potência de um produto, só que aqui eu tenho 3 produtos, ó, todos eles serão elevados a 2. O menos 2 elevado a 2, mais 11 elevado a 2, menos 3 elevado a 2. E o quesito 88, ele traz aqui também a divisão, aqui no primeiro, né? Eu tenho uma divisão, mas pede que você resolva essa expressão. Para resolver essa expressão, é você fazer essas continhas. Ó. Você vai fazer assim, ó, menos 2 elevado a 3 dividido por menos 8. Aí que a gente vai fazer? Vamos calcular a primeira potência. Esse menos 2 elevado a 3, ele é menos 8. Então, menos 8 será dividido por menos 8. Quando eu dividir menos 8 por menos 8, vai dar igual a mais 1 como resposta, né? Aqui na letra B,
nós temos uma expressão, né, que você vai ter que ter esse cuidado de resolver ela fazendo assim, na letra B. Eu tenho menos 5 elevado a 2, que vai ser dividido por menos 4 menos 1. Então, primeiro eu já posso fazer logo aqui, ó. Esse menos 5 elevado a 2 fica 25. Positivo, né? Mais 25. Tanto faz eu escrever como não. Ele vai ser dividido, aí aqui dentro do parênteses eu tenho menos 4 com menos 1. Vou fazer uma adição algébrica deles, vai ficar menos 5. E quando eu dividir esse mais 25 por menos 5, fica igual a 5, né? Negativo. Por quê? Porque na divisão de sinais contrários, o quociente fica negativo. Então, o quesito 89 também tem umas expressões, né, grandes, que pede que você reduza a uma só potência, né? Como é que a gente vai fazer aqui para reduzir a uma só potência? Primeiro vamos escrever aqui, vou fazer a letra A com vocês. Eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 4, fecho o parêntese, dividido por, aí de novo, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. Que propriedade eu posso usar aqui nesse primeiro? Né? Isso aqui vai ser dividido. Ó. Que propriedade eu posso usar aqui no primeiro parênteses? Eu tenho um produto de potência de mesma base, então eu vou conservar a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. Vai ficar 5 mais 6 dá 11, e 11 mais 4 dá 15. Então fica 2 elevado a 15, que vai ser dividido aqui no outro. Eu tenho 2 elevado a 7, 2 elevado a 3. Então fica 2 elevado a 7 mais 3, 10. Então aqui vai sair o 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 10. E nessa divisão aqui de mesma base, eu conservo a base e vou fazer 15 menos 10, que dá igual a 5, né? Aqui essa resposta aqui, ó. 2 elevado a 5. E aqui na letra F, que é o maiorzinho aqui de todos, eu vou fazer só mais essa aqui para a gente terminar o vídeo. Então, eu tenho aqui o número menos 1 3 vezes. Então, primeiro vamos calcular o que é este menos 1 3 vezes. Menos 1 mais menos 1 mais menos 1 vai ser igual a menos 3. Então, aqui eu posso simplificar escrevendo menos 3 elevado a 2, que vai ser multiplicado por menos 3 elevado a menos 3 elevado a 1 mais 2. Menos 3 elevado a 1 mais 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho o menos 3 elevado a 1 vezes menos 3 elevado a 2. Entendeu? É por isso que ele ficou aqui dessa maneira, elevado a 1 mais 2. Porque eu tenho aqui um produto, no caso aqui, foi feito menos 3 elevado a 1 vezes menos 3 elevado a 2. Então, quando você for simplificar, você tem o menos 3 como base, aí você vai adicionar os expoentes. Ó. 2 mais 1, 3, mais 2 vai ficar menos 3 elevado a 5. Né? Que é essa. Então, vocês vejam aí, termine de fazer, né? Termine de comparar aí com a resposta que você tem aí à sua disposição. E até a próxima aula.